Bom, gente, boa tarde. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu costumo estourar tempos, ou ir rápido. Mas vamos lá. Meu nome é Rafael, eu sou, acabei de terminar meu mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora. E no meu mestrado eu estudei sobre a implementação do BIM no ensino de uma maneira bem específica, assim. No caso, o termo que eu encontrei foi por permeabilidade de conteúdo. E esses conteúdos eu quis inserir dentro de um curso de arquitetura e urbanismo, no caso, o curso de arquitetura da própria UFJF. Bom, primeiro, a parte do estudo, assim, da parte grossa mesmo da pesquisa, né, do contexto, da implementação de ensino, eu comecei a fazer algumas observações, que são observações que a gente encontra na bibliografia, quando a gente vai estudar sobre esse sistema de implementação de BIM, de uma forma geral, que com a introdução dessas novas tecnologias relacionadas a projeto, como é o caso do BIM, a gente consegue gerenciar um volume maior de dados durante os processos de projeto, a gente consegue ter uma agilidade maior, uma confiabilidade melhor também dos resultados que a gente tem, né, e com menor tempo. Só que isso precisa de acontecer de uma maneira específica para a gente poder ter esses resultados, né? E outra coisa também que eu comecei a perceber é que a gente também cria novas formas de projetar. Uma das dissertações que eu vi, que eu não vou lembrar agora qual que ela falava sobre o BIM ser uma espécie de projetar construindo, sendo que antes a gente projetava desenhando. Então, isso muda muito a perspectiva na hora da gente poder desenvolver esses projetos com esse tipo de metodologia. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a tentar inserir essas novas possibilidades de projeto dentro de um contexto tradicional de ensino, a gente acaba subutilizando esses recursos. Então, a gente começa a ver só uma parcela daquilo que a gente poderia alcançar. E acaba que isso acontece porque no processo tradicional a gente é muito focado no desenho, na representação gráfica. E quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de muito mais do que isso. Então, os desafios que a gente teria para poder fazer essa implementação do ensino seria superar essa subutilização, integrar melhor as disciplinas, né, dentro dos cursos, no caso do curso de arquitetura, e também encontrar espaço nas matrizes curriculares para a gente poder inserir esses conteúdos. Então, de uma maneira geral, o que eu vi é que a gente precisa de buscar métodos de implementação do BIM no ensino de uma maneira difusa e gradual. Tá? Difusa, assim, na grade toda, e gradual, porque não dá para a gente simplesmente virar a chavinha e falar assim, vamos fazer BIM agora aqui dentro dessa matriz. Então, o meu objetivo da minha pesquisa foi buscar diretrizes e ferramentas que me auxiliassem a adotar esse modelo de implementação, difuso e gradual, em uma matriz curricular de um curso de arquitetura e urbanismo. E aí eu usei muitas referências, assim, muitas referências. Mas as principais que eu utilizei para poder desenvolver a minha dissertação foram esses 4. Inclusive, tem pessoas aqui que estão aqui hoje. Uma delas é a Érica, que eu já perdi ela aqui, tá? Então, de uma maneira geral, para não me alongar muito, eu vi que eu precisava, por exemplo, de uma referência de quão profundo eu posso ir com os conteúdos. Isso eu consegui achar no Básico em Santos de 2011. Também percebi que eu precisava de conseguir analisar a minha matriz do jeito que ela é e conseguir também propor uma alteração dessa matriz de uma forma que fosse compreensível para quem fosse ver essas mudanças. Então, isso eu consegui, por exemplo, no trabalho da Érica e do Erivaldo. Precisava também de achar qual era o meu objetivo, o que eu queria, onde eu queria chegar com essas minhas adequações. E com isso eu consegui achar trabalhos também de Básico em Santos de 2015 e 2016.
E eu só fiz uma alteração logo no trabalho da época que está aqui. Que no trabalho que eu peguei dela, o curso que ela fez essa análise, né, da identificação de permeabilidade de conteúdo, era um curso de engenharia civil. E como eu estava dentro de um curso de arquitetura, eu fiz uma pequena alteração nessa categoria D aqui. Só para a gente entender como é que funciona isso, essa categoria A, eu identifico aqui se essa disciplina ela tem permeabilidade de conteúdo com PIN ou não. Então aqui, se tiver permeabilidade, isso aqui acende, digamos assim, né? Eu vou colorir essa parte aqui. Nessa categoria B, eu identifico quais conteúdos relacionados ao BIM eu consegui ver naquela disciplina que eu analisei. Aqui embaixo, na categoria C, quais são as etapas do ciclo de vida que eu consigo identificar dentro daquela disciplina. E aqui, quais são as disciplinas de projeto. No caso, disciplinas de projeto com curso de arquitetura, eu peguei como referência a própria ABNT e defini esses pontos aqui para poder identificar dentro das minhas disciplinas. Essa análise toda eu faço sempre analisando a ementa das disciplinas do curso de arquitetura, tá? Para poder preencher isso daqui. E já vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado disso tudo. Só para vocês entenderem, a estrutura da grade na matriz curricular do curso de arquitetura e urbanismo da UFJF é, resumidamente, esse daqui. São 10 períodos, de 6 meses cada um. A gente tem 2 ciclos principais, um ciclo de fundamentação e um ciclo de profissionalizante, onde os alunos têm disciplinas específicas aqui para teoria e aqui mais voltado para a prática. Tá? E também a gente tem mais um ano de TCC. Tem 4 grandes áreas de conhecimento dentro da UFJF. É a área de representação e expressão, a área de história e teoria, a área de projeto e a área de tecnologia. A maior delas é a área de projeto, assim, o que diz a extensão durante o curso. Tá? Ela vai desde o primeiro até o último semestre. Mas a maior carga horária que eu tenho é dentro da área de tecnologia, diz o meu orientador, que é porque o curso de arquitetura nasceu dentro de uma faculdade de engenharia, então a gente meio que herdou isso daí. Tá? E aí eu comecei a pegar cada uma dessas áreas e comecei a analisar a primeira matriz para ver qual situação eu tinha. Então, dentro da área de expressão e representação, eu tinha essas 10 disciplinas, sendo que 6 delas eu conseguia identificar algum tipo de permeabilidade com conteúdos relacionados ao BIM. Tá? Uma delas, inclusive, é uma que o professor dá uma aula de Revit, aquela clássica implementação onde você vai primeiro pela ferramenta. Ele colocou aqui nessa aula de Revit, mais voltado para a representação. E eu comecei a montar esses gráficos para eu poder ver como estava a situação de cada uma dessas áreas. Então, aqui no caso da expressão e representação, por exemplo, eu tenho uma inclinação maior, por exemplo, para modelagem computacional aqui um pouquinho para análise de dados, ou melhor, para visualização do modelo e tal. Muito focado, por exemplo, nas primeiras etapas de projeto. Tá? E eu tenho basicamente desenho voltado para arquitetura de edificações, arquitetura de interiores e desenho urbano. Com isso eu consigo identificar mais ou menos, assim, de uma forma bem prática, qual é o direcionamento daquela área de conhecimento dentro da minha instituição que eu estou analisando. Na área de tecnologia, fiz a mesma coisa. Fiz a análise de cada uma das disciplinas, consegui chegar nos gráficos deles aqui para eu ver quais eram os direcionamentos de cada uma das disciplinas. E a área de projeto é a mesma coisa. Eu vou deixar para comentar esses gráficos no final, que eu tenho eles de novo lá, comparar com os gráficos da equação. De uma forma geral, o que eu consegui identificar foi que eu tenho muita disciplina que eu posso trabalhar com BIM dentro da matriz já implementada da UFJF. O que a própria bibliografia da minha dissertação já vinha me falando, assim, já vinha me dizendo: olha, você não precisa de inserir novas disciplinas, inserir novos conteúdos. Você consegue aproveitar alguma coisa daquilo ali e readaptar para o BIM.
Tá? Uma coisa que eu percebi é que, pelo menos pela análise das emendas, a área de História e Teoria, eu não consegui identificar nenhuma disciplina que tivesse alguma permeabilidade com BIM. No caso da UFJF, né? Então, eu consegui identificar bastante permeabilidade nas áreas de Tecnologia e Projeto e na área de Representação e Expressão. O que eu tive no final foi isso daqui, então. Eu tive aqui mais ou menos uns 40%, né, das minhas disciplinas que não mostravam permeabilidade nenhuma, mas 60% das disciplinas estavam mostrando que eu tinha como inserir algum tipo de conteúdo relacionado ao BIM dentro do curso da UFJF. Bom, eu também fiz uma análise das competências, né? Como eu falei, eu usei outros trabalhos também para poder direcionar essa minha adequação. E dentre as competências que eu busquei dentro da bibliografia, né, eu identifiquei essas 10 que estão relacionadas ao trabalho do arquiteto, estão relacionadas à disciplina de arquitetura e urbanismo, né, que são inerentes às funções do arquiteto. E dentro da UFJF, eu consegui ver que tinham 4 aqui que eu não consegui identificar nenhuma emenda, disciplina nem nada. As outras eu consegui identificar totalmente isso, ou pelo menos, mais ou menos alguma coisa, dependendo da emenda e como ela estava sendo apresentada. Então, a partir dessa base, eu comecei a fazer a adequação na matriz curricular da UFJF. As minhas premissas de adequação foram essas. Para não ficar lendo muito slide aqui, o meu objetivo foi conseguir trazer todas aquelas competências que eu identifiquei para dentro do curso, tá? E fazer com que essa adaptação das disciplinas acontecesse só em disciplinas que já me mostrassem que elas tinham permeabilidade. Então, se ela não mostrava que ela tinha permeabilidade, eu não ia inserir conteúdo ali que estava relacionado ao BIM, para que eu pudesse fazer essa implementação de uma forma não tão drástica dentro da realidade do curso que eu analisei. E aí, o que eu consegui fazer no final das contas foi isso daqui. Essa daqui é a matriz como ela era, e aqui é a matriz como ela ficou depois da adequação. Tá? Começando aqui pela parte de cima, o ciclo de fundamentação e o ciclo profissionalizante, eu mantive eles exatamente nos mesmos períodos. Só fiz um paralelo de conteúdo mesmo, assim, de proposta para as disciplinas, com o NPBIM, que é o nível de proficiência BIM introdutório, no ciclo de fundamentação, e conteúdos relacionados ao NPBIM intermediário no ciclo profissionalizante, tanto no intermediário quanto avançado. Tá? E aí, dessa forma eu consigo desenvolver melhor os meus conteúdos desde o início até o final do curso. Eu fiz uma pequena reorganização das disciplinas de representação e expressão, por uma questão técnica mesmo do curso, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas fiz uma pequena reorganização. Eu troquei uma disciplina para o 4º período, antes ela estava no 3º. Nas disciplinas de representação de História e Teoria, eu não fiz nenhuma adequação, mantive elas como elas estavam. E aí, uma das coisas que eu tentei propor foi o seguinte: ao invés de eu começar a inserir os conteúdos dentro das disciplinas de projeto, eu escolhi inserir conteúdos relacionados diretamente ao BIM nas disciplinas de tecnologia. Eu organizei um pouquinho as disciplinas de tecnologia e inseri conteúdos diretamente aqui dentro. Qual foi a minha intenção de fazer isso? A minha intenção foi dar uma base técnica para o aluno aqui nos 4 primeiros períodos, para que depois, a partir disso, ele tivesse conhecimento técnico mesmo, de software, de técnicas de modelagem, de teoria relacionada ao BIM, para ele poder começar a forçar, digamos assim, a entrada desses conteúdos dentro de disciplinas de projeto. Então, isso me deu mais ou menos uma direção que me mostrava que, a partir desse 5º período aqui, eu poderia começar a trabalhar, por exemplo, com interoperabilidade entre disciplinas, tanto de projeto quanto relacionadas à tecnologia.
E isso, aos poucos, faria essa introdução de conteúdos de projeto mesmo, da prática projetiva, dentro das disciplinas de projeto da UFJF. O que mudou no final das contas, então, foi isso. Na área de representação e expressão, eu ampliei bastante os conteúdos. Antes eu não tinha alguns conteúdos que eram contemplados, eu inseri alguns conteúdos. Mas não mudei nada no que tange ciclo de vida, e fiz umas pequenas alterações aqui em disciplinas de projeto. Tá? Disciplinas que os alunos deveriam ser orientados. Na área de tecnologia também é a mesma coisa, eu ampliei os conteúdos, na parte de ciclo de vida eu não modifiquei nada, e na parte de disciplinas de projeto também não propus nenhuma alteração. Então, dentro dessas duas primeiras áreas, foi onde eu bombardeei mais os conteúdos. Não me preocupei muito em ampliar ciclo de vida, nem disciplinas de projeto. Com essas alterações, eu já tive um avanço em relação às competências que eram contempladas dentro do curso. Esse gráfico aqui não ficou muito legal, porque ele tem essa parte aqui que é meio confusa. Mas é porque, assim, isso aqui eu consegui alcançar em parte com essas modificações. Tá? Mas então, assim, antes eu tinha 4 que não eram contempladas, só com essas alterações na área de tecnologia, representação e expressão, eu já consegui contemplar a maioria delas. E, para eu terminar de contemplar, eu fiz alterações também na área de projeto, mas eu fiz poucas alterações em conteúdo e ampliei mais coisas relacionadas ao ciclo de vida das edificações e também um pouco relacionadas às áreas de projeto onde o aluno pode atuar. Tá? Que aí, dessa forma, o aluno tenha essa parte técnica mais concebida dentro das disciplinas de representação e de tecnologia. Com isso, então, eu consegui, na verdade, só ampliar essa quantidade aqui, que é a quantidade de disciplinas que eu tenho, que tem conteúdo relacionado diretamente com o BIM. Mas eu não precisei de alterar nada relacionado a disciplinas que não têm nenhum tipo de conteúdo, ou não precisei também de aumentar nenhuma outra disciplina específica para esse tipo de abordagem do BIM. E assim, a minha dissertação ainda tinha uma segunda parte, mas por conta do tempo, eu resolvi não trazê-la aqui, onde eu fiz uma adaptação de uma das disciplinas de projeto do curso. De projeto não, de representação e expressão. Mas de uma forma geral, o conteúdo que eu desenvolvi e tal, a maior parte dele foi o que eu apresentei para vocês. E o que eu consegui concluir do meu estudo foi que, a partir da identificação dessas permeabilidades, com esse modelo de identificação das permeabilidades de uma forma bem visual e tal, junto a esses pontos balizadores de conteúdo, que são as competências, BIM, MPBIM também, para nortear para que lado a gente poderia levar essa implementação, eu consegui formular essa estratégia de adequação das matrizes, da matriz no caso da UFJF, de uma forma que ela se mostrou realmente difusa e ela não precisou de grandes alterações na estrutura da matriz. Eu consegui manter grande parte dela como ela estava. Então eu consegui chegar com o resultado que eu queria. É isso.